Neste vídeo, iremos tratar sobre o Poder Judiciário. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim, todos devem atuar conjuntamente para o atendimento do interesse público. O Poder Judiciário é tratado nos artigos 92 a 126 da Constituição Federal. É o segmento que cuida da administração e distribuição da justiça de forma independente, autônoma e imparcial, para solucionar os conflitos sociais, garantindo a paz social e a segurança jurídica. De acordo com a Constituição, no artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, vigoram os princípios de acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição. Dessa forma, a Constituição garante acesso ao Poder Judiciário. A jurisdição pode ser vista como uma função do Estado de atuar à vontade concreta do ordenamento jurídico, com o fim de obter a justa composição da lide. A função típica e natural do Poder Judiciário é a jurisdicional, ou seja, é a aplicação do direito aos casos a ele submetidos. Como função atípica, tem as funções executivo-administrativa, que caracteriza quando o Judiciário administra serviços e servidores, e de natureza legislativa, quando elege os órgãos diretivos dos tribunais e elaborando seus regimentos internos. O exercício da jurisdição é distribuído entre os vários órgãos que compõem o Judiciário, sendo que a sua organização está fundamentada na divisão de competência entre esses órgãos. A estrutura do Judiciário é hierarquizada. Os órgãos que compõem o Poder Judiciário são o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízos Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo, com sede na capital federal. É o guardião da Constituição Federal. É composto por 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notório saber jurídico e reputação ilibada, nomeado pelo Presidente da República e depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O artigo 102 da Constituição dispõe sobre sua competência. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão do Poder Judiciário com atuação em todo o território nacional, com sede em Brasília, e funcionamento no edifício do Supremo Tribunal Federal. É composto por 15 membros. O presidente do Supremo Tribunal Federal é também o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Os conselheiros serão nomeados pelo Presidente da República, depois da aprovação à escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para cumprirem o mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Compete ao Conselho o controle de atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Cabem também outras atribuições que lhe foram conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Cabe ressaltar que o Conselho não tem funções jurisdicionais. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Já os crimes de responsabilidades praticados pelos membros do Conselho são julgados pelo Senado Federal. A Justiça Federal é constituída pelos Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais, que julgam as ações provenientes dos Estados nas causas em que for parte a União, autarquias ou empresa pública federal. O Superior Tribunal de Justiça é o órgão que cuida da uniformidade da interpretação das leis federais, harmonizando as decisões dos tribunais regionais federais e dos tribunais estaduais de segunda instância. Também aprecia recursos especiais cabíveis quando contrariadas leis federais.
tem no mínimo 33 ministros que serão nomeados pelo presidente da República, após a aprovação do Senado, por maioria absoluta. A fim de que o Judiciário atue com independência, são asseguradas algumas garantias para o seu livre desempenho. Algumas garantias dizem respeito à própria instituição e outras aos órgãos judiciários e membros que a compõem. O Poder Judiciário é autônomo, administrativa e financeiramente nos termos constitucionais. A autonomia administrativa se materializa tendo em vista a atribuição de competência privativas dos tribunais. Dessa forma, os tribunais podem, sem participação de outros poderes, eleger seus órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos, organizar suas secretarias e serviços, prover cargos de juízes, prover a criação de novas varas judiciárias, prover, por meio de concurso público, cargos necessários à administração da justiça, à exceção dos cargos de confiança, e conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, juízes e servidores vinculados. Financeiramente, o Poder Judiciário elaborará suas propostas orçamentárias por meio dos tribunais, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em fortalecimento à garantia da autonomia financeira, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços relacionados às atividades específicas da Justiça. Para garantir a independência e autonomia do Poder Judiciário, a Constituição estabeleceu uma série de garantias. As garantias dos membros, ou seja, os magistrados, são a vitaliciedade, em que o magistrado só perderá o cargo por sentença transitada em julgado. Esta garantia só é adquirida após 2 anos do concurso ou na posse. A inamovibilidade. A promoção ou remoção somente pode ocorrer por iniciativa própria, salvo por interesse público, por voto da maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, assegurado, é claro, a ampla defesa. E a irredutibilidade dos subsídios. O subsídio do magistrado não poderá ser reduzido, em regra. Para que o Poder Judiciário atue de forma autônoma e imparcial, a Constituição prevê algumas vedações, que são: exercer, ainda que em indisponibilidade, outro cargo ou função, salvo a de um magistério; receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processos; dedicar-se à atividade político-partidária; receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas; exercer advocacia no juízo ou tribunal na qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Cabe ressaltar que o magistrado afastado não fica impossibilitado de advogar, apenas não pode fazê-lo no juízo ou tribunal do qual se afastou. De acordo com o artigo 94 da Constituição, 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios serão compostos de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Esta regra também se aplica aos tribunais regionais do trabalho. Cabe ressaltar que o magistrado que é nomeado pelo 5º Constitucional é desde logo vitalício. A partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, foi introduzida a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal aprovar, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, súmula com efeito vinculante, que impede que os juízes de instâncias inferiores decidam de maneira distinta da Corte Maior, em questão que já se formou entendimento consolidado e definitivo. Assim, seu ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula
ou que indevidamente a aplicar, caberá fazer reclamação ao STF. Caso a Corte julgue procedente a reclamação, será anulado o ato administrativo ou será cassada a decisão judicial reclamada e determinará que outra decisão seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. A grande finalidade da súmula vinculante é evitar interpretações distintas para casos idênticos e, por consequência, desafogar o STF. É isso, pessoal. Terminamos o assunto de poder judiciário. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.